Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite, como é que vocês estão? 10/10/2025, estamos aí no mês de outubro, estamos a 21 dias, deixa eu ver aqui, 21 dias aí de terminar o mês. E durante a madrugada eu estava meditando, através da mensagem de ontem, tocou para senhorita Marina. Eu tenho uma mensagem, uma reflexão para você. Para você que pensa em desistir, para você que pensa em parar, para você que pensa em conversar com suas lideranças para ficar sentado no banco. Os dias são maus. Os dias são desafiadores. Passamos por labutas ao qual muitas vezes faz homens e mulheres paralisar. E muitas vezes, amada igreja, quando queremos paralisar, desistir de um propósito, desistir do propósito ao qual o Senhor ele nos deu, nos chamou, a gente damos acesso e legalidade para que o inimigo ele reine, domine sobre as vontades ao qual a carne deseja, né? Deixa eu botar um ok. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vive em momentos ao qual, não enxergamos o porquê está acontecendo, o porquê certas situações acontecem com cada um de nós. E nessa mensagem eu creio que vai chegar em muitas pessoas, em muitos ombreiros, em muitos irmãos, o qual tem declarado em si próprio que vai pedir a bênção, que vai parar, né, que quer ficar sentado, dar um tempo. Homens e mulheres com potenciais extraordinários, mas não se encontram. Homens e mulheres com potencial que ainda, em si mesmo que se criam conflitos ao qual que em si próprios eles mesmos geram. Tem algo que eu sempre comento, sempre dialogo com muitas pessoas, e hoje, pela misericórdia, eu converso com mais pessoas católicas do que cristãos. E muitos irmãos em Cristo Jesus estão se perdendo. Se colocam em si um potencial para uma conquista, para se beneficiar, e esquece que já existe uma palavra, tem uma história sobre a vida de cada um. No livro de João, capítulo 21, versículo 3 ao 23, vai dizer assim: E disse Pedro aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite, não pescaram nada. Naquela noite, eles não pescaram nada. E assim como você que vai assistir essa live, assim como você que vai estar me acompanhando, que vai compartilhar, do dia 1º de janeiro ao dia 10 de outubro de 2025, tem voltado e tentado e não consegue
não consegue mudança, não consegue um desenvolvimento, e muitas vezes você dá um passo e volta 4, e sua vida fica assim, uma gangorra, vai e volta. Há uma palavra profética liberada sobre as nossas vidas, e há uma palavra profética liberada sobre a tua vida. O Senhor, Ele te chama, e Ele lhe chamou. E muitas vezes nós se encontramos com pessoas que querem usar Cristo como troféu. Na verdade, eu vejo muitas pessoas querendo ser contempladas, né? E viver bonâncias, viver maravilhas, viver uns status ao qual muitas vezes Jesus não está. Jesus foi colocado de lado. Jesus foi colocado naquele cantinho. Porque muitas vezes você vai se deparar com homens e mulheres que chamam ao Senhor nos momentos das dificuldades. Quando as coisas não dão mais certo. Quando as coisas não andam mais. Quando as coisas ela se torna uma bola de neve, vamos dizer assim. E muitos homens, muitas mulheres têm o hábito de começar um determinado projeto e não começa com Cristo. Muitos homens e mulheres começam algo na sua própria vida, na sua vida conjugal, mas não começa com Deus. Não começa com o Espírito Santo, não começa com Cristo. E quando as coisas começam a dar errado, procura o solucionador dos seus próprios problemas. Cristo, Ele até hoje resolve o meu e os teus problemas que nós causamos por infantilidade, problemas que nós mesmos provocamos por não querer receber o não. E hoje, você encontrar um cristão que aceite um não de Deus, você encontrar um obreiro que não aceite um não de Deus, são poucos que se encontram hoje, que baixa a cabeça e diz: sim, Senhor, farei a tua vontade. Só que você encontra hoje, e hoje essa mensagem vai para específico. Você, obreiros, você diaconato, você que é diácono, diaconisa, você que tem cargo eclesiástico, você que muitas vezes tem de janeiro a outubro, tem declarado muitas vezes na sua vida vitórias, tem declarado derrotas e tem presenciado em sua própria vida a mesmice. Você lança a rede porque você tem habilidades com a rede. Você lança o anzol porque tem habilidade com o anzol. Você entra em um barco, só que em um barco, o interessante é que no barco nós dizemos que nós temos o controle do barco, mas não. Se você for estudar e for buscar ter o interesse de ter essa percepção, nós não temos o controle do barco. Por que, pastor, nós não temos o controle do barco? Porque, primeiramente, você entra no barco, você precisa de quê? De vela. Para que o vento leve o barco. Correto? Correto. Só que você tem um leme. E sem o leme, você não se movimenta com o barco. Sem um motor, você não se movimenta para a direita ou para a esquerda com o barco. Sem o remo para remar, você não tem uma direção do barco. E muitas vezes você, obreiro, pelo fato de você ter um conhecimento bíblico, pelo fato de você saber que você tem um chamado, você tem achado que o seu conhecimento físico é maior do que o conhecimento de Deus, é maior do que o não de Deus. E muitas vezes, quando você se frustra nos seus próprios projetos, nas suas próprias decisões, você quer parar. Deus não me olha, Deus não me ajuda, Jesus não muda meu esposo, Jesus não muda meus filhos, estou há tanto tempo. Só que muitas vezes, a maioria das vezes, os problemas não é Cristo. E nós queremos culpar
os sacerdotes, nós queremos culpar a igreja, nós queremos culpar sempre alguém. E esse é um ponto onde eu quero trazer para vocês. Quando eu não reconheço que eu estou errado, que eu ocasionei, eu tomei uma direção do barco da minha vida, eu tomei uma direção no meu chamado, ao qual hoje eu vou para a igreja, eu vou para um culto como se fosse obrigatório. Eu vi uma mensagem essa semana, ao qual eu venho há anos, né? Tanto com a pastora e outros sacerdotes também, pastores, têm visto isso. Quantos ombreiros, irmãos com cargo eclesiástico, ombreiros, vou botar a palavra ombreiro aqui, tem o hábito de sempre chegar nos cultos atrasados, mas não tem esse mesmo hábito de chegar no trabalho atrasado. Minha vida, eu conheço pessoas que esse ano não conseguiu evoluir nada. Eu conheço pessoas que esse ano não conseguiu mudar uma cômoda de casa. E muitas vezes, irmãos, talvez você possa, sim, você está no seu direito de me indagar e dizer, pastor, eu não concordo, pastor, não é assim. Mas espera ainda. Há uma palavra que foi liberada sobre a nossa vida, sobre a minha e a sua. A questão é, quando Deus falou, mandou uma mensagem falando que eu tinha um chamado pastoral, eu estava no mundo, estava afastado. Só que eu sempre tive uma doutrina e um caminho ao qual o temor até hoje predomina dentro do meu coração. O temor da mão de Deus. Irmão, o ai de Deus na nossa vida, ele é pesado. A gente andando com Cristo, andando certo, fazendo o que a palavra do Senhor nos ensina, andando nas ordenanças, nos mandamentos, a gente passamos por labutas. A gente passamos por momentos ao qual as nossas botijas não têm água para beber. E a gente fica assim, agora, o que vou fazer? A palavra que o Senhor libera sobre a minha e a tua vida é fé. É o firme fundamento. E muitas vezes, amada igreja, nós se distraímos da fé. Nós se iludimos com as coisas terrestres. Nós buscamos melhorias, mas não buscamos sabedoria. E aqui me ensina a viver de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A palavra do Senhor me ensinou a mudar. A palavra do Senhor me ensinou a ter perseverança. Porque se o inimigo das nossas almas persevera para me ver cair e lhe ver cair, por que você não vai ser perseverante também na palavra do Senhor? Fui separado para ombreiros. Tenho sede de evangelismo, sede de falar da palavra. Só que essa sede carnal, eu posso dizer assim, é uma sede carnal. Pastor, como assim uma sede carnal? Porque depois de um determinado tempo, essa vontade passa. Todo bom ombreiro, no início é bom. Eu quero ver no meio. O bom é ver no meio, o bom é ver por último. Que passamos por situações ao qual nós vamos dizer assim, oh meu Deus, há um tempo atrás eu não perdia uma vigília. Há um tempo atrás eu chegava pontualmente nos cultos. Há um tempo atrás eu não perdia uma escala. Há um tempo atrás você não precisava ficar com narrativas ou criando confusões dentro de você mesmo. E lamentavelmente hoje a frieza no coração, na vida de muitos ombreiros tem se aumentado. Por quê? Porque olha, eu tenho aqui na minha estante aqui do meu escritório
Eu tenho uma jarrinha aqui, eu tenho essa aqui que eu deixo aqui. Toda vez que eu estou trabalhando, eu leio isso aqui. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, onde vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E do lado dessa... Eita. Deixa eu pegar aqui, irmão. E do lado desse jarrinho aqui, eu coloquei esta botija e coloquei essa aqui com óleo. Aqui é eu antes, que queria brilhar para o mundo, queria ser espelho para todo mundo, se tornar uma cópia de todo mundo. Aqui era eu, um ombreiro, que tinha sede do evangelismo, que tinha sede de falar de Cristo. Aqui era eu que... eu pouco estou colocando eu para você ter uma noção de você, ombreiro. Aqui era você. E conheceu e aceitou Cristo, começou a andar no caminho da verdade e da vida. Só que este vaso, assim como eu e você, seca. É vidro. Na temperatura do tempo do calor, vai secando. Seca. Faz o teste, vai secar. E aí é você que hoje mal ora. Hoje é você que não lê a palavra, que só chega atrasado. Você que não concorda com a sua liderança. Você que tem declarado nas suas orações antigas que iria fazer e hoje não faz mais nada. Você está assim, vazio, seco. Você se encontra assim. Ombreiro, tem muitos ombreiros que se encontram assim, vazio, seco. Porém, do meu outro lado tem essa botija menor e de barro. Porque precisamos ser todo dia lapidado e quebrado por Cristo, por Deus, pelas mãos do Criador. O interessante é que se você pegar uma botija de barro, colocar óleo ou água, possa passar 30 dias, possa passar um determinado tempo, a água vai continuar ali. Então, quando você permite-se ser tratado, quando você permite o não de Deus, quando você se permite que a profecia do Senhor ela venha se cumprir na sua vida, você vai entender que você vai ser um vaso de barro. E muitas vezes, amada igreja, nós queremos ser um vaso de vidro. Não vou para o sol, não vou evangelizar porque está muito sol. Não vou fazer uma visita porque está chovendo. Não vou ao monte porque... é tanto porquê. É tanto porquê. Pedro disse, eu vou pescar. Sim. A equipe que estava com ele, o pessoal que estava lá do lado, disse, olha Pedro, a gente vai também. A gente vai pescar, Pedro. Vamos com você. Disseram eles. Então, foram todos, subiram no barco, foram. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus andava pela praia. E eu amo esta passagem porque muitos ombreiros ainda precisam entender que Cristo está passando nesse momento na minha e na tua casa. Jesus está passando nesse momento na nossa vida. Jesus está passando dizendo, olha, eu tenho um chamado na sua vida. Eu estou te chamando para viver um algo diferente. Só que a nossa percepção humana quer muitas vezes ensinar a Jesus como evangelizar. A nossa percepção humana está dizendo, olha, hoje eu não consigo fazer o que o Senhor está me pedindo. Hoje eu não consigo fazer uma visita no lar. Hoje eu não consigo acompanhar os pastores. Hoje eu não consigo ofertar. Hoje eu não consigo dizimar. Hoje eu não consigo fazer uma obra de missão. Hoje eu não consigo ajudar na cesta básica. Hoje eu não consigo. Por que você não consegue? Eu vou te dizer porque muitos homens não conseguem. Porque hoje eles saíram predestinados a vencer. Porque as suas habilidades são maiores do que a palavra de Deus, do que a palavra de Cristo. Muitos obreiros estão vivendo hoje assim, se achando que a sua especialidade, o seu potencial
é maior do que a palavra que foi liberada sobre a tua própria vida através de Cristo. Jesus, ele nos chama, e há uma palavra sobre a minha e a tua vida em um propósito de reino para o céu. E muitas vezes nós estamos se fantasiando, querendo buscar riquezas, viver... Irmãos, não você pode ser rico, você pode viver bem mesmo. É o que eu mais desejo para que... Olha, o que tem de pessoas que eu conheço que eu desejo que seja bem e próspero. Só que a mentalidade não é... Sabe, vive numa bolha. A mentalidade é bloqueada, então não entende quando Jesus disse, olha, Pedro, tá pescando, tá lá a equipe toda pescando. E talvez você hoje passou o dia todo hoje tentando, passou a semana toda tentando. Conseguiu o quê? Estresse, ira, discórdia e mentiras. Quantos obreiros hoje mentem para suas lideranças? Quantos obreiros hoje mentem para não ir num culto, para não evangelizar, para não participar da ação social, para não ter uma vida de comunhão? Quantos? Mas querem ser usados, querem oportunidade, querem ser destaque. Aqui é um obreiro de destaque. Quando cai, se quebra. E não tem como juntar. Porque é um vidro. Aqui se torna... Vai para a máquina, vai para o forno. Vou dar uma aula para vocês aqui. Vai para o forno, quebrou, vai para o forno. Aquela areia de vidro. Peneira e fica no banho-maria para esfriar. Para depois de muito tempo, de uma refinaria, alguns outros produtos, se tornar vidro novamente. Só que quando eu permito que a minha audição, a minha alma, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Cristo, eu vou estar cansado. Tive um dia difícil, mas eu vou adorar. Eu vou para minha escala, eu vou fazer o ID. Quando a gente entendemos o nosso chamado, isso é para poucas pessoas, isso é para poucos homens e mulheres que não troca Jesus e não barganha o teu próprio chamado. São para poucos. Olha, Jesus pergunta: moço, vocês pescaram alguma coisa? Tudo profissionais, saíram se dedicando para pescar. E muitas vezes, amada igreja, nós estamos vivendo em dias ao qual, e eu glorifico a Deus por isso. Pastor, eu glorifico porque está nas Escrituras Sagradas. Está nas Escrituras Sagradas. Só que não se prega mais em cima sobre isso. Que o amor de muitos se esfriarão. Ah, pastor, você não sabe nada. A minha vida é eu e Deus. Ah, pastor, você não sabe nada. Se soubesse tanto, o senhor não estava onde estava hoje. É verdade. É verdade. Minha vida é bela. A minha vida é ótima. Tenho desafios como muitos homens e mulheres têm. Só que eu não desgrudo da presença do Senhor. Eu não coloco discórdia na minha fé. Eu vou sair hoje e já sair profetizando que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque nós queremos tanto só que a nossa vontade prevaleça.
Nós queremos tanto que a nossa vontade seja maior do que a vontade de Deus, porque muitos hoje queriam estar se divertindo, muitos queriam estar hoje já se preparando, alguns estão viajando e esqueceram simplesmente de agradecer a Deus. Esqueceram que tem um chamado. Quantos não se tem mais evoluído? Quantos hoje não estão mais hoje buscando a presença do Senhor? Quantos hoje vivem só de telespectadores? Talvez você seja um telespectador, telespectadora de cultos. Talvez você seja um obreiro de escala que está indo por aí. As redes estão prontas. Que maravilha, meu Deus. Como é bom saber disso. A rede está pronta. Pastor, tá. Mas não tem quem lance. Não tem quem tenha tempo para lançar a rede. No bairro, na comunidade, nos hospitais, nos presídios. Ninguém tem tempo mais. Satanás, ele começou de pouquinho em pouquinho e hoje muitos estão vivendo assim. Não tem tempo para si próprio, até mesmo para se olhar no espelho, até mesmo para poder ver os seus filhos crescer. E quando vai ver, seus filhos já cresceram, tudo desviado, em um caminho ao qual não tem agradado o coração. Porque eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, quem paga? Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Se eu não trabalhar, quem vai pagar a conta? Eu trabalho. Pago a conta dessa casa, das regalias, dos boletos e ainda ajudo a pagar o aluguel da igreja. 80% de tudo que acontece na igreja eu que arco financeiramente. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque quando eu pensei em fechar, entrou uma alma, uma pessoa. A igreja estava vazia, sem ninguém. São fases que nós passamos, nós pastores passamos, para saber: Senhor, será que o Senhor está aqui mesmo? Será que abre mesmo esse ministério? Não chega ninguém vem. A gente evangeliza, a gente fala de Ti, faz o convite. E é a fase do pastor, dos pastores. É a fase. Aí você mora de aluguel, você tem que pagar o seu aluguel e você ainda tem que se virar para pagar o aluguel da igreja. Você ainda tem que pagar a água, a luz e a internet. Mas aquele pastor não faz nada. A igreja está aberta? Se está aberta, é porque tem pago os seus compromissos mensais. Nossa, a igreja está cheia, bênção de Deus, mas ninguém tem hoje um comprometimento de viver a pura verdade, de ser fiel a Deus. Eu entendo que muitas vezes nós se deparamos com homens e mulheres de pouca fé. Nós se deparamos com homens e mulheres que a fé é muito morta. E vivemos momentos de pura incerteza e ao mesmo tempo pura certeza de que vivemos em uma atmosfera ao qual orar se tornou algo cafona. Não precisa, eu oro no culto, ou então eu oro do meu jeito. Buscar quando tiver tempo. Ser fiel no comprometimento de horários no culto.
Mas eu trabalho longe, eu moro longe. Quando eu trabalhava em Guarulhos, eu morava em Osasco. E eu entrava às 7h20 da manhã. 7h20. Eu saía cedo de casa para entrar, bater o ponto 7h20. Ao mesmo tempo que eu pegava o trânsito de Guarulhos para Marginal Tietê, eu fazia o meu máximo. E raramente eu chegava atrasado no culto. Meu máximo era o momento de início de oração. Por quê? Porque eu quero acompanhar a chegada do Espírito Santo sobre a igreja. Você tem noção do que você está acompanhando Jesus? Você tem noção do que é você se dedicar a estar com Cristo? Você tem noção do que é você viver momentos ao qual muitos duvidavam, até mesmo você duvidava que tudo poderia dar certo? Uma palavra, apenas uma palavra, e verás o que acontece. Jesus dá uma direção para Pedro e os seus companheiros. Joga a rede para o lado direito do barco. O Senhor está nos dando direção. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e a sua justiça será feita. Há dificuldades na vida de muitos viver como Cristo numa prioridade. E muitas vezes você vai dizer, mas eu vou parar tudo. Não, você não vai parar tudo. É só você colocar nisso tudo o Criador. Se você colocar o Criador no meio, em tudo que você vai fazer, você vai ver que algumas coisas você vai começar a ter a percepção que não é o momento, que não é a hora. E é bom você restabelecer a estrutura e a percepção do que você estava querendo antes. Porque no meio do caminho você vai se esfriando. E todo ombreiro frio, ele se torna um ombreiro contagioso. É uma virose. E começa a observar sempre as falhas dos outros. E não olha, e vai no espelho de casa, não consegue enxergar o seu próprio espelho. Vai se olhar numa filmadora. Não consegue se olhar. Porque a maior dificuldade hoje é você se olhar. Ou se olhar nas suas falhas. Aonde você precisa ser consertado, ser consertada. Aonde você tem falhado no comprometimento que você disse, eu te aceito como único e digno Salvador. Ombreiros que hoje se declara paralisado, que quer ser levantado todos os dias ou toda semana pelas lideranças ou por outros amigos, são pessoas que não são aleijadas, são pessoas que não têm problema de saúde. Só que muitos ombreiros estão se lançando em um ambiente de doença, criam doenças, criam determinadas situações para não estar com Cristo, para não ouvir a palavra. Mas olha como é. Pergunte se falta um dia de trabalho. Pergunte se falta um extra. Você não gosta de ficar 2 horas a mais, 3 horas a mais, 4 horas a mais. Pergunte se não gosta de chegar mais cedo e bater o ponto mais cedo. Porque sabe que no final do mês vai ter uma recompensa.
A quem você está adorando? Tem muitos homens se enganando nesse mundo e principalmente nesse Brasil. Muitos têm se enganado. Você se dedica a ter recompensa no dia 30, dia 5. E a maior recompensa, irmãos, muitos têm esquecido. Imagina só, tu, ombreira, não ter o nome no livro da vida. Lógico, como é que vai ter? Se você se dedica mais aos bens materiais, nada contra. Se você se dedica mais ao que o homem determinou você chegar 1 hora antes, você chega. O homem determinou você ficar mais 2 horas, você fica. Uns gostam, outros questionam, outros não tá nem aí, de boa. Vai um pastor dizer, olha, eu quero você aqui, tal hora, na igreja. Pastor, eu não posso porque eu só trabalho 7 horas. Só trabalho 6h30, só trabalho 6. E de lá pra cá é muito ônibus, demora muito, é o tempo nas BR, a chuva, é o sol, e os vagões vêm cheios, os ônibus vêm cheios. Mas se seu patrão disser pra você assim, eu quero você aqui 5 da manhã, você acorda às 3 e chega às 4 da manhã lá. Se seu patrão dizer, você vai estar aqui hoje, eu vou precisar de você e quero você aqui até 11 da noite. Você vai ficar. Você vai dizer assim, você vai me rebater, vai dizer, mas eu preciso desse emprego. Eu preciso desse dinheiro que vai cair a mais. Para comprar uma coisa, para comprar mais verdura, para comprar mais alimento para dentro de casa. Concordo com você. Eu também dou minhas esticadinhas para poder ter um valor a mais no final do mês. Só que eu sirvo a um Deus, dono do ouro e da prata. Só que eu não busco ouro nem prata, eu busco presença. Eu busco estar alinhado com a palavra. Eu busco entender que Jesus está me direcionando para um caminho ao qual eu não preciso ficar se matando. Eu não preciso ficar, 30 dias nesse pé de guerra. Não. Porque eu uso o que Deus me deu, a inteligência. Eu ensino. Quem quiser aprende. Quem não quiser, padece. A palavra do Senhor vai dizer que meus filhos padecem por falta de conhecimento. E hoje você pegar um obreiro que gosta de estudar, misericórdia, que gosta de ler, que vai para o estudo bíblico, que vai para o discipulado, eu vou para a igreja todo dia? Não. Mas antes você ia para boate todo dia, antes você ia para as festas todo dia, antes você fazia tanta coisa todo dia. Você saía, eu conheci aqui um vizinho meu, sai do trabalho e ia curtir todo dia. Sabe o que aconteceu no final de semana? Fui lá acudir ele e a esposa em uma crise no relacionamento, hábito de sair do trabalho e curtir todo dia, tomar uma e curtir. E quando foi final de semana, a esposa estourou, não aguentou mais. E o que aconteceu agora? Estão separados. Era cristão, se perdeu no meio do caminho. Amizades, desejos carnais que são gerados constantemente na vida de muitos. Talvez você tenha deixado o teu chamado de lado para viver aquilo que, olha, gostei disso aqui, peraí. Esse aqui eu gostei. Olha o
que você está vivendo. Jesus ele foi tentado no deserto pelo diabo após ser batizado. A primeira tentação está no prazer e na necessidade. Você percebe porque você, ombreiro, está fora da presença do Senhor? Porque você vive pela necessidade, no prazer de conquistar, no prazer de ter, de mostrar que venceu. O diabo surgiu a Cristo, a Jesus, e pedindo, transforma essa pedra em pão e mata a sua fome. E talvez você goste de rebater seus pastores quando eles te chamam para uma reunião, quando te chamam para um discipulado, para uma escola bíblica dominical, para um evangelismo, para chegar mais cedo no culto. Você rebate, porque você está vivendo ainda a sua necessidade. Ou seja, você não está no caminho de Cristo. Você não está no caminho do Senhor. Você está no caminho que o diabo quer. Ele tá te dando algo para você correr atrás da sua necessidade. Ah, mas eu não sou Cristo. Sei, também não. Mas eu não caminho pela necessidade. Não. Eu caminho por um propósito. É diferente. É muito diferente. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Você que não gosta de estudar, você vai ter uma aula hoje aqui. Ombreiro. A necessidade é uma exigência básica para sobreviver, para a sobrevivência, como comer e ter abrigo. É uma necessidade. O propósito é uma razão de ser mais profunda, um objetivo que dá sentido à vida e proporciona a realização pessoal, como trabalhar em uma vocação ou ajudar o outro. Necessidade, origem, terra, ligada à sobrevivência física e emocional. Necessidade. É por isso que você, ombreiro, tá aí, de janeiro até agora, não desenvolve. Eu dei um feedback para todos os ombreiros também lá do nosso ministério. Humano, viu? Eu estou observando todo mundo, viu? E tenho tudo anotado. Aqueles que vivem na necessidade, olha como estão vivendo. Uma origem terrena, ou seja, não está andando no Espírito, não está andando com Cristo, não está vivendo a percepção do que o Espírito Santo está querendo, chamando a nossa atenção para viver uma conduta de um propósito. Não, você está vivendo em uma vida terrena ligada à sobrevivência. Ou seja, é aqueles que umas vezes já me rebateu: ah, pastor, mas eu preciso trabalhar, né? Eu preciso comer, preciso manter minha casa. Se me ouvisse e praticasse, assim como eu ouvi Jesus, eu ouvi o Espírito Santo e comecei a praticar, e a minha vida mudou. Depois que eu comecei a colocar em prática, a minha vida mudou. Porque até no entanto, no começo, a gente encontra barreiras, a gente encontra dificuldades. Só que depois de quando você vence o seu eu, você começa a viver tudo que Deus... Rapaz, é coisa maravilhosa. Você tem tempo para o trabalho, você tem tempo para a obra, você tem tempo para a família, você tem tempo para você. O que você quer mais? Quer mais o quê? Você vive por uma necessidade de comer?
de pagar as contas. Necessidade, definição, algo que ser indispensável ou exigido, como alimento, água e abrigo. Repare como muitos obreiros hoje estão vivendo pela necessidade. Muitos obreiros hoje vivem pela necessidade. E estude o significado de necessidade e de propósito. Eu vivo um propósito. Já vivi muito pela necessidade há muitos anos atrás, 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu vivi uma vida errônica. E não tenho vergonha de dizer para ninguém aqui. Porque eu vivia pela necessidade. E aprendi, e glória a Deus por isso, aprendi a viver por um propósito. E não pela necessidade. Característica, pode ser paralisante. Tem muitos obreiros paralisados na obra. Tem muitos obreiros que não se aprofundam. Tem muitos obreiros que não evoluem. Lamentavelmente, por quê? Porque vive pela necessidade. Gera confusão e escraviza, levando a pessoa a negociar o seu próprio o seu propósito para supri-las. Pesquise, irmãos, o significado desse ombreiro. Pesquise e você vai se identificar que você hoje, você ombreiro, que quer falar em línguas, que quer pregar, que quer louvar, que quer estar na porta, você que tem cargo eclesiástico, está na igreja, seja qual ministério é, você vai se identificar, porque você está assim hoje friamente, nada seu evolui, porque você vive por todos os dias por uma necessidade e não por um propósito. Propósito, origem profunda, muitas vezes ligada a um chamado ou vocação. Chamado, vocação. Então ninguém vai entender. Nem todos me entendem. Ensino, dou feedback, dou caminho, olha aqui, faz melhor. Mas é mais fácil um ímpio prosperar, desenvolver, crescer pelo que eu estou ensinando, estou passando, do que um cristão ou um membro do meu próprio ministério. É uma realidade. Definição de propósito. Razão de ser algo. Quem é você? Eu sou pastor. Estou aqui à disposição para viver um propósito com o Senhor, para curar, restaurar, preparar e enviar. Característica é libertador, traz cura e crescimento. Característica é libertador. Lembra quando eu falei? Eu fui um homem que vivia pela necessidade. Hoje eu vivo por um propósito. Me fui liberto. Cresci e dá um sentimento contínuo à existência. Então que você possa hoje viver esse propósito. Que você venha meditar, ombreiro. Você é ombreiro. Venha meditar em qual caminho você está, da necessidade ou do propósito. Que você venha refletir através dessa reflexão. Porque Pedro, quando ele era pescador, ele vivia por uma necessidade. Mas quando ele entendeu o chamado dele, ele começou a viver por um propósito. Que Deus abençoe você. Você que amou essa reflexão, que se identificou nessa reflexão, que sabe alguém que está precisando, compartilhe. Envie para esse ombreiro, para essa ombreira. Tem um bocado de gente me ligando aqui. Amém? Você que tem alguma igreja mais próxima da tua casa, aleluia, que vá cultuar. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.